Reflexão semanal, nosso tema hoje é como Deus trabalha. E o texto, 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao verso de número 19. O homem, por mais que conheça e estude Deus, jamais conseguirá saber o modo como Ele trabalha, como Ele vê as coisas e como Ele vê as circunstâncias. A história narra que Saul tinha sido ungido pelo profeta Samuel, a mando do próprio Deus, para ser o primeiro rei em Israel. Saul fez tudo o contrário do que Deus lhe havia ordenado. Então diz a palavra que o Espírito de Deus se retirou de Saul e outro espírito maligno o atormentava. Observe como Deus trabalha. Davi não havia entrado na história. Como alguns servos de Saul, para aliviar seu sofrimento, lembraram de um tocador de harpa, um simples pastor de ovelhas, que poderia aliviar o sofrimento do rei através do louvor. Então a primeira coisa que nós podemos entender é que o louvor é um método de trabalho de Deus. No verso 25 narra isso. Observe que era só Davi dedilhar a sua harpa que o espírito maligno se retirava de Saul. Precisamos entender que quando louvamos a Deus, sobe ao trono um aroma como o de um perfume e não há possibilidade de qualquer espírito que não seja de Deus permanecer. Em outras circunstâncias de nossas vidas, o louvor deve fazer parte, mesmo quando não estamos prontos para louvar. Isso se chama sacrifício de louvor, está lá em Hebreus, no capítulo número 13, no verso de número 15. Muitas vezes chegamos na igreja sem vontade de louvar, sem vontade de dançar na presença de Deus, sem vontade de manter comunhão com os irmãos, sem vontade de bater palmas, estamos cansados, aflitos, angustiados, mas é neste momento que precisamos dizer ao Todo-Poderoso: Senhor, aceite essa noite o meu sacrifício de louvor. Quando começamos a louvar, não há espaço para o maligno e nos sentimos aliviados. Um outro método que Deus trabalha são as circunstâncias. Quando Davi olhava do palácio real os montes em volta de Jerusalém, ele poderia imaginar o poder de quem construiu, poderia imaginar o tamanho e a beleza dos montes, poderia imaginar o quanto somos pequenos diante deles. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? No Salmo 121. Muitas vezes colocamos nossa confiança, os nossos montes, através de marido, esposa, amigo, influente, governo, pastor. Observamos o poder que poderia vir dessas pessoas, o que eles poderiam fazer por nós. Deus usa pessoas para nos abençoar, mas Ele não nos abençoa quando colocamos a nossa confiança nas pessoas. O salmista não termina por aí. Ele ainda diz no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os métodos que Deus usa para nos abençoar não podem ser medidos, não podem ser compreendidos pela alma, mas somente pelo Espírito. Com toda certeza, Deus está cuidando de você. Não importa as circunstâncias que Ele vai usar. Ele transformou um simples pastor de ovelhas, tocador de harpa, em um dos reis mais poderosos que Israel já teve. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma situações negativas em positiva. Ele que faz brotar da rocha água. Ele transforma água em vinho. É este Deus que nós servimos. Não questione os seus métodos, simplesmente marche e receba a vitória. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma excelente semana.